Saudações! Este vídeo marca a transição neste canal do estudo da lógica proposicional para o estudo da lógica de primeira ordem. Até aqui temos analisado a lógica proposicional, com seu alfabeto próprio, suas regras, suas leis. Como podem ver no quadro, temos um exemplo de uma demonstração de um argumento efetuado utilizando a lógica proposicional. Se quisermos, podemos demonstrar o mesmo argumento utilizando lógica de primeira ordem. Mas para isso, teremos de utilizar um alfabeto diferente. Isto é, teremos de utilizar o conjunto de símbolos e caracteres próprio da lógica de primeira ordem. A lógica de primeira ordem é mais complexa que a lógica proposicional. Tem um maior poder de expressão. Podemos compará-las a uma versão antiga de um jogo de computador e a sua versão atualizada, em que na versão antiga temos cenários menos elaborados, uma maior limitação em termos de jogabilidade. De uma forma geral, uma imagem mais fraca. A lógica de primeira ordem, digamos que a absorve, sendo mais complexa. Não prescinde, contudo, da lógica proposicional. Os operadores lógicos da lógica proposicional mantêm-se aqui, com as mesmas regras de inferência e as mesmas leis de equivalência. Dominar minimamente a lógica proposicional é um requisito para iniciarmos este novo estudo. Estão disponibilizados neste canal uma série de vídeos sobre a lógica proposicional, que nos dão uma introdução não exaustiva, mas penso que abrangente o suficiente para adquirirmos um certo domínio da lógica proposicional. A lógica proposicional é um trampolim para alcançarmos a lógica de primeira ordem. A lógica é uma disciplina difícil. Penso que, de uma forma geral, quase todos temos esta opinião. A lógica é uma disciplina que requer um grande esforço inicial. Há todo um conjunto de novas coisas que temos de aprender. Novas maneiras de proceder. Novas maneiras de pensar. Depois, torna-se algo intuitivo, que retorna satisfação pessoal, como um passatempo. Em termos práticos, saber lógica hoje em dia pode fazer a diferença. A lógica de primeira ordem, por exemplo, é um alicerce indispensável à inteligência artificial, à robótica e, em particular, à linguagem de programação Prolog, que tem na lógica de primeira ordem uma das suas ferramentas principais. Dada a complexidade da terminologia da lógica de primeira ordem, vamos fazer uma aprendizagem gradual. No vídeo de hoje, vamos apenas tentar perceber como funciona e em que é que consiste, deixando para vídeos posteriores definições mais exatas e elaboradas. Estão todos na praia e está sol. Esta é uma sentença declarativa da língua portuguesa. Uma sentença expressa em linguagem natural, portanto. Se a quisermos expressar numa linguagem artificial, neste caso usando a lógica de primeira ordem, como é que o podemos fazer? Primeiro que nada, temos de ter em mente que a lógica de primeira ordem capta um momento, um instante, como que uma imagem, e faz uma descrição dessa imagem, não dizendo nada mais além disso. Descreve os objetos na imagem e estabelece as relações entre eles. A imagem é sempre retratada utilizando o tempo verbal presente. Imaginem a informação que chega a um processador de computador no momento em que chega. Aqui tenho isto, isto e isto.
aqui, neste momento presente. Estão todos na praia e está sol. Para expressarmos esta sentença em linguagem de primeira ordem, podemos utilizar esta fórmula. Para todo o x, px e s. O primeiro símbolo da fórmula é o quantificador universal. Este símbolo refere-se à totalidade dos elementos de um conjunto. Se quisermos etiquetar esta imagem, podemos referir-nos a ela como sendo o conjunto dos que estão na praia. Podemos mencionar um objeto desta imagem individualmente, e então dizemos: o indivíduo X pertence ao conjunto dos que estão na praia. Mas, se pretendermos referir-nos ao conjunto como um todo, utilizamos o símbolo do quantificador universal. Dependendo do contexto, este símbolo lê-se todo, todos, qualquer, cada. Portanto, na fórmula temos o quantificador universal seguido de x. E vamos ler para todo o x. De seguida temos px e s, entre parênteses. Já sabemos da lógica proposicional que quando temos uma fórmula entre parênteses, se esta não for precedida pelo símbolo da negação, então é uma fórmula com valor verdadeiro. Sabemos que px e s é verdadeiro. Como veremos adiante, a letra maiúscula P, por si só, estamos a dar o significado X está na praia. A seguir a P temos X e lemos X está na praia. Assim, até aqui temos que, para todo o X, é verdadeiro que X está na praia. A seguir, temos o operador lógico e, como estão lembrados da lógica proposicional, estamos perante uma conjunção, portanto. E por fim, temos a letra maiúscula S, a que estamos a dar o significado está sol. Temos P como a variável x, que funciona como a variável x da matemática. Na matemática podemos substituir x por um número. Aqui podemos substituir a variável x por um número ou por um nome. E temos s sem nenhuma variável. Vamos então ler a fórmula. Para todo o x, é verdadeiro que x está na praia e está sol. Dizer que, para todo o x, é verdadeiro que x está na praia e está sol, é o mesmo que dizer estão todos na praia e está sol, em linguagem natural. Estamos a entender cada indivíduo da imagem como sendo um x. Assim, para todos os x, é verdadeiro que quem for x está na praia e está sol. Para trabalharmos em lógica, temos que ter como referência conjuntos a que pertencem os indivíduos ou objetos de que tratamos. Temos que justificar qual é a origem dos objetos que temos. Temos que determinar um universo de discurso ou domínio de discurso. O universo de discurso é aquela fonte ou armazenamento que contém todos os objetos de uma dada imagem. Nesta imagem temos pessoas numa praia. Para determinar o conjunto a que pertencem estas pessoas, nada melhor que começar por defini-las como pertencendo ao conjunto dos seres humanos.
Se são pessoas, de certeza que também pertencem ao conjunto dos seres humanos. Há uma evidência nisto. Mas são pessoas numa praia. Então podemos determinar um subconjunto do conjunto dos seres humanos a que estas pessoas de certeza também pertencem. O conjunto dos que estão nas praias. Em todas as praias do mundo. Mas o que nos interessa mesmo é o conjunto dos que estão na praia dos supertubos. Este conjunto é um subconjunto do conjunto dos que estão nas praias e um subconjunto do conjunto dos seres humanos. Está contido em ambos. A totalidade dos seus elementos pertence também aos outros dois conjuntos. Como dissemos no início, a lógica de primeira ordem tem um alfabeto próprio, constituído pelo conjunto dos símbolos ou caracteres que são permitidos utilizar para escrever fórmulas em lógica de primeira ordem. As expressões em lógica de primeira ordem não podem conter outros símbolos além destes. Temos as letras minúsculas do abecedário de A a Z. Temos as letras maiúsculas do abecedário de A a T. Temos os símbolos lógicos propriamente ditos. Tanto as letras do abecedário como os números naturais de 0 a 9 não são símbolos lógicos. Sendo então os símbolos da negação, da disjunção, da conjunção, da implicação e da biimplicação em comum com a simbologia da lógica proposicional. Isto é, obedecem exatamente aos mesmos critérios, às mesmas regras, às mesmas leis. Além destes, e em exclusivo da lógica de primeira ordem, temos o símbolo lógico para o quantificador universal, o símbolo para o quantificador existencial e os parênteses, que apesar de também serem utilizados na lógica proposicional, aqui têm uma função diferente. Finalmente, temos os números naturais de 0 a 9. Portanto, temos o conjunto dos que estão na praia dos supertubos como fazendo parte do universo de discurso. Mas como na sentença afirmamos que está Sol, o Sol é também um objeto desta imagem. Então, o universo de discurso, além do conjunto dos que estão na praia dos supertubos, que designamos por conjunto 1, um conjunto com 24 elementos, tem ainda o conjunto que contém o Sol, um conjunto só com elemento, que designamos por conjunto 2. Poderíamos ainda ter um conjunto cujos elementos fossem as ondas ou a areia, mas nem as ondas nem a areia estão mencionados nesta sentença e, portanto, não fazem parte dos objetos desta imagem enquanto objetos. A título de exemplo, vamos ainda determinar um subconjunto do conjunto 1, que vamos designar por conjunto 1.1. 1.1 é então um conjunto cujos elementos têm em comum a propriedade de estar na onda. A onda aqui não é um objeto, mas sim uma propriedade que alguns elementos têm em comum. Considerem a fórmula OX. A fórmula OX diz-nos que X tem a propriedade de estar na onda. Qualquer dos indivíduos que está na onda pode então tomar o lugar de X, substituir X, e teremos uma fórmula com valor verdadeiro.
Se substituirmos x por um dos indivíduos que está na areia, teremos uma fórmula com valor false. Podemos descrever este conjunto pela propriedade que os seus elementos constituintes têm em comum. Utilizamos as chavetas para designar os conjuntos. Assim, podemos descrever o subconjunto do conjunto 1 da seguinte maneira: o conjunto do x, tal que x está na onda. Sendo O a constante de propriedade que define o conjunto, estamos a dar a O o significado: x está na onda. No universo de discurso, encontramos os parâmetros de atribuição de valor aos símbolos da lógica de primeira ordem, a linguagem artificial propriamente dita. Voltando à fórmula que expressa a sentença "todos estão na praia e está sol", torna-se agora mais fácil perceber que P é uma propriedade comum a um conjunto de X. Imaginem que não sabemos o nome das pessoas que estão na praia, mas sabemos que há X pessoas na praia. Então, podemos agregar todos esses X num conjunto que reconhecemos pela propriedade estar na praia. O conjunto do X, tal que X está na praia. Observando o conjunto do Sol, notem que nem todos os conjuntos podem ser descritos por uma propriedade em comum aos seus elementos. No caso do conjunto do Sol, tudo o que podemos dizer sobre este conjunto é que ou é verdadeiro ou é falso. Na lógica de primeira ordem, as letras minúsculas do abecedário, de A a T, são utilizadas como os símbolos que denotam as constantes individuais. As letras de U a Z denotam as variáveis individuais. As constantes individuais são os símbolos aos quais damos como função representar os nomes e os números. Cada um destes símbolos, se necessário, pode conter um subscrito numérico. Como podem ver no exemplo, E1, E2, E1000, EN, de modo que temos infinitas constantes individuais disponíveis. Enquanto que o abecedário tem um número finito de caracteres, quando utilizamos estes caracteres como constantes individuais da lógica de primeira ordem, e porque acrescidos do subscrito numérico, temos infinitas possibilidades. As variáveis individuais, como já vimos com a variável x no conjunto dos que estão na praia dos supertubos, servem para marcar a posição a ser ocupada pelas constantes individuais, os nomes e os números. Se trabalharmos com conjuntos do universo de discurso constituídos por números, com as variáveis individuais acrescidas de subscrito numérico, temos também infinitas possibilidades de representação. Na lógica proposicional, só temos constantes zero áreas, ou letras sentenciais. A inovação da lógica de primeira ordem deve-se ao facto de agregar variáveis às letras sentenciais da lógica proposicional, aumentando, assim, a sua capacidade expressiva. A lógica de primeira ordem é uma lógica com muitos pormenores, que têm de ser especificados para as coisas fazerem sentido. Para esse efeito, utiliza algo que se designa por
Função interpretação. Uma função interpretação tem subjacente a existência de dois conjuntos. Imaginem que queremos especificar predicados. Num conjunto, temos as constantes de predicado que vamos utilizar na descrição da imagem. No outro conjunto, temos os conjuntos disponíveis no universo de discurso, sendo que a cada constante de predicado será atribuído o conjunto correspondente. Assim, uma função interpretação, designamos por I, vai atribuir à constante de predicado P o conjunto 1. Qualquer dos elementos deste conjunto poderá ser articulado com a constante de predicado P, tendo Px, qualquer destes elementos pode substituir x. À constante de predicado S, uma constante zero área, sem variável, portanto, a função interpretação vai atribuir o conjunto 2, que contém o Sol. Sendo um conjunto só com elemento, tudo o que se pode dizer de S é que ou é verdadeiro ou falso. E à constante de predicado O, a função interpretação vai atribuir o conjunto 1.1. Qualquer dos elementos deste conjunto pode substituir x no caso de ocorrer OX. As letras maiúsculas do abecedário, de A a T, são utilizadas na lógica de primeira ordem como símbolos ou constantes de predicados. Na fórmula temos dois tipos de símbolos ou constantes de predicado diferentes. Por um lado temos S, uma constante de predicado sem variável. Por não ter variável, designamos por constante de predicado zero ário. Por outro lado, temos P, uma constante de predicado com uma variável. Neste caso, temos uma constante de predicado unário. A estas constantes, só com uma variável, normalmente designamo-las por constantes de propriedade, distinguindo-as, assim, das constantes de predicado zero áreas, das constantes de predicado binárias, das constantes de predicado ternárias e das constantes de predicado n-áreas, que, como veremos posteriormente, não simbolizam uma propriedade em comum a um conjunto de x. As constantes de predicado zero áreas normalmente servem para simbolizar sentenças sem sujeito, como neste exemplo, está sol. Até aqui, a fórmula para todo o x é verdadeiro que x está na praia e está sol, apenas nos diz que os indivíduos do conjunto 1, como um todo, estão na praia e está sol. Se quisermos dizer que um x em particular está na praia, teremos de fazer uso do outro quantificador que apresentamos no alfabeto da lógica de primeira ordem, o quantificador existencial. E podemos expressar isso com a fórmula que vem no quadro, com a qual estamos a dizer: existe um x, tal que x está na praia e está sol, tendo como referência o conjunto 1, o conjunto dos que estão na praia dos supertubos. O quantificador existencial pode ter as seguintes leituras: existe pelo menos um, algum e existe. Vamos ler esta fórmula assim: o quantificador existencial seguido de x, existe um x, tal que x está na praia e está sol. O predicado com uma variável e está sol, a constante de predicado sem variável.
mas o que pretendemos é uma fórmula que nos diga, por exemplo, que o Rodrigo está na praia e está sol. Vamos então usar uma função interpretação, desta vez para constantes individuais, que, como vimos, são as letras minúsculas do alfabeto, de A a T. E vamos fazer a atribuição do significado. Com a função interpretação, que simbolizamos por I, especificamos então que à constante individual A corresponde o significado Rodrigo. À constante individual B, o significado Carolina. À constante individual C, o significado Pedro. Quando especificamos o universo de discurso, fazemos a atribuição de significado às constantes de que necessitamos para expressar as nossas sentenças. Poderemos ter de atribuir uma constante a cada indivíduo da imagem, mas poderemos também fazer essa atribuição só a alguns dos indivíduos. Se quisermos expressar a sentença Rodrigo está na praia e está sol, através de uma fórmula, partimos da fórmula anterior. Existe um X, tal que X está na praia e está sol. E mediante a função interpretação, fazemos a substituição da variável X pela constante individual A, que significa Rodrigo. Ficamos com P, A e S. Esta nova fórmula a que chegamos não é precedida pelo quantificador existencial, nem por X. E faz sentido que não seja. O quantificador está-nos a dizer que existe um X que está na praia, sem especificar qual. Poderia ser qualquer X do conjunto dos que estão na praia. A constante individual A, por seu turno, diz-nos qual é esse X, sendo que a fórmula P, A e S, por si só, e porque é uma fórmula verdadeira, pois não é precedida pelo símbolo da negação, já nos está a dizer que A existe e que está na praia. Se em vez de substituirmos a variável X por A, substituirmos por C, geramos outra sentença. Pedro está na praia e está sol. A fórmula existe um X, tal que Px e S, só nos garante que pelo menos um X está na praia. Poderão estar até mais, mas de certeza que pelo menos um está. É verdade que um está. Enquanto que a fórmula para todo o X é verdadeiro Px e S, nos garante que todos os X estão na praia. Em vídeos posteriores analisaremos a que conclusões é possível chegar com estes dois quantificadores. Até lá, saudações!